Olá, vamos falar de DFX, nessa fase preliminar no desenvolvimento do produto. O que é uma DFX? DFX é uma sigla em inglês DFX, The Design for X. Uma tradução livre é projetar para alguma coisa. O que significa projetar para alguma coisa? Pode ser uma tradução que é em conformidade a algo, atender a algo. Sabemos necessariamente que o desenvolvimento de um projeto, ele é feito principalmente para atender uma necessidade. Então isso, claro, é o primeiro requisito, projetar para atender às necessidades do cliente. Mas muitas pessoas podem estar fazendo um projeto para atender a necessidade específica de uma pessoa, de uma comunidade, de uma indústria. Mas é muito importante que a gente utilize os princípios científicos e tecnológicos no desenvolvimento desse produto. E, então, isso vai fazer a diferença de um projeto desenvolvido por uma pessoa que não tem tanto conhecimento na área de engenharia, daquela pessoa que tem um conhecimento na área de engenharia. Acontece que o projeto envolve inúmeras coisas. É um monte de coisas que a gente precisa pensar quando vai estar fazendo um projeto. E aí a gente pode esquecer de algo. A metodologia está aí para isso, para nos auxiliar, para nos lembrar do que realmente precisa ser feito e quando deve ser feito. Mas já aconteceu muitas vezes, eu acredito com vocês, e acontece com as pessoas normais, esquecer algo. E esquecer algo no projeto é complicado, porque vai acarretar em uma série de problemas dentro da empresa, fora da empresa, ou mesmo desqualificar o teu produto, né? Tirar a qualidade do teu produto, ou mesmo desqualificar o profissional que às vezes pensou em tantas coisas e esqueceu um pequeno detalhe no projeto. E é os detalhes que fazem o projeto. É pequenos e pequenos detalhes que vão somando-se para formar o teu produto, o teu projeto. Esquecer alguma coisa, talvez, não podemos dizer assim que é normal, esquecer de algo. Mas pode vir a acontecer no desenvolvimento de um projeto. E a gente precisa estar atento para que isso não aconteça. E também para melhorar a qualidade do teu projeto, do teu produto, as DFX elas estão aí. Então, quando a gente analisa uma DFX, um projetar para, ou lembrando de algumas DFX, nós podemos estar projetando algo melhor, que atende, além das necessidades dos clientes, uma necessidade lá da fábrica, como que vai ser produzido, como que vai ser armazenado, como que vai ser descartado esse teu produto. Então a DFX nos lembra o que é preciso para se fazer num projeto para que ele tenha qualidade e para que a gente não tenha problemas na montagem ou no desenvolvimento, na construção, na manufatura desse nosso produto. As DFX, o projetar para, seria atender aos requisitos relacionados, por exemplo, ao custo, aos 3Ms, manutenção, manufatura e montagem, a confiabilidade, a utilização do teu produto, né? A questão do uso, se é difícil ou fácil utilizar esse teu produto, ao transporte, né? A questão da logística, armazenamento, questões ecológicas, questões do descarte, a segurança na utilização desse teu produto, as questões de confiabilidade relacionadas a esse teu produto, enfim, muitas coisas que envolvem o produto, a concepção do teu produto, vão estar vinculadas aí em cada DFX. Então seria mais ou menos lembretes que a gente deveria observar, pelo menos nos inícios aí dos nossos projetos, para que a gente atenda de fato todas essas questões. Algumas questões muito importantes, como a manufatura, projetar para a manufatura, certo? Ou seja, pensar como algo vai ser feito é muito importante num projeto de engenharia. Pensar sobre a manutenção, como vai ser a manutenção desse teu produto, também é muito importante.
Porque muitas vezes a gente planeja o nosso produto num software CAD, tridimensional, em 3D, acaba realizando a montagem, os recursos que se tem possibilidade hoje dentro desses softwares, você pode simular algumas interferências, ou essa peça não encaixou bem com aquela, ou o ajuste não está correto. Existe a realidade virtual aumentada, em que você pode estar dentro da tua máquina, ou você pode estar já no processo de montagem. A gente vai comentar isso sobre depois na parte experimental, que também é uma DFX, né? Você está vinculando lá uma animação, uma simulação de como montar, né? Isso é muito importante. Muitas vezes acontece que você faz lá a montagem de todas as peças no software 3D numa sequência que não seria a sequência real de montagem lá na operação, e mesmo que fosse essa sequência no software, quando você está colocando uma peça sobre outra, né, fazendo as restrições, as peças elas vão lá e vão seguir aquela restrição, independente às vezes se ela tem que passar por um orifício, uma entrada, uma tampa menor do que o tamanho dela. E lá na operação, as peças têm as dimensões, elas são físicas, são reais e elas acabam não entrando. Então, imagina você fazer um projeto de uma caixa redutora, por exemplo, onde tem engrenagem. Essa caixa ela vai ser um pouco mais fechada, ela precisa ter esse formato e tem tampas. E você planeja lá tampas para colocar, por exemplo, os mancais na lateral, mas esqueceu que a engrenagem que está lá dentro ela tem um tamanho maior do que os rolamentos. Então, quando vai ser colocado essa engrenagem, depois não consegue tirar. Ou para tirar essa engrenagem, precisa desmontar toda a caixa. E você tinha planejado uma tampa de inspeção para fazer essa montagem e desmontagem, acaba sendo necessário desmontar tudo. Então, ou às vezes um problema de montagem. Você faz lá uma ideia de montagem e essa sequência não pode ser atendida lá na fabricação ainda, né? O pessoal vai então ligar para a engenharia. Olha, tem um probleminha aqui. Aí você desce lá para atender esse problema e é um problema de montagem. Não tem como montar a peça. E aí isso passa um descrédito, desacredita o trabalho do profissional da engenharia que fez tantos projetos, que fez tantos cálculos, tantos desenhos, tantas simulações, e algo simples às vezes, né, que é a passagem de algo que é maior por uma entrada, uma tampa que é menor. Isso é tão simples, é tão óbvio, é uma solução que não existe, né? Mas a gente acaba esquecendo disso, não pensando sobre isso na execução do nosso projeto e acaba trazendo problemas depois lá na frente. Isso pode acontecer dentro da empresa ou pode estar acontecendo lá fora, já num processo de manutenção da tua máquina. No momento que você vai desmontar essa máquina, não tem como retirar algumas peças. É difícil de acessar algumas peças que precisam de substituição de a cada tempo, né? Uma peça, uma correia, uma peça que sofre desgaste, por exemplo, uma parte de freio, uma lona de freio, um disco de freio, vamos pensar assim, é difícil de você acessar. Ou mesmo, né, a questão dos ar-condicionados veiculares, né? Tem o filtro de ar-condicionado. Onde fica o filtro de ar-condicionado do teu veículo? Em alguns veículos é fácil a retirada desse filtro para facilitar a troca e a substituição, que a pessoa mesmo em casa, estou aqui de boa, tranquilo, compra o filtro, porque é muito importante a substituição do filtro do ar-condicionado. Mas muitas montadoras acabam escondendo esse filtro do ar-condicionado dentro do painel, atrás do porta-luvas, por exemplo, e você precisa desmontar quase que tudo ali na frente para retirar o filtro. Então esse projeto ele não foi bem pensado para a manutenção. Algo que você precisa fazer de uma forma até que rotineira, né? Num período aí semestral, por exemplo, você precisa desmontar toda a máquina. E às vezes é complexa, são peças às vezes que têm uma fragilidade, né? Você não pode aplicar muita força, porque senão acaba rompendo o engatezinho de plástico, enfim.
Ou às vezes são peças robustas, muito pesadas, difíceis de serem retiradas, precisa aí algum equipamento. Ou às vezes você planejou aí a montagem de um rolamento com ajuste de interferência em um eixo que precisa ser colocado esse rolamento no eixo através de uma prensa hidráulica. Só que esse eixo, ele já está lá montado na peça, na máquina. Então você precisa levar a prensa hidráulica até a máquina? Não, não tem como, né? Então esse ajuste de rolamento ele é impraticável nesse projeto. Você precisa pensar numa alteração, uma mudança nesse projeto, numa forma diferente, numa alternativa diferente de rolamento. Então a gente vai discutir isso depois em alguns detalhes, especificamente para montagem, especificamente também na questão de ajustes, né? Principalmente quando a gente pensa em tolerâncias. A gente precisa pensar em tolerâncias dimensionais, mas sempre possibilitar as menores tolerâncias. Nunca encher o nosso projeto de tolerância. Depois a gente vai dar alguns exemplos, né? Mas é fácil, né? Quando você coloca muitas tolerâncias no teu desenho, na tua peça, ela aumenta o custo só por si só. Se você já fiz esses testes, né? Você pega um desenho de uma bucha e que você não colocou tolerâncias dimensionais nenhuma e leva para alguém fazer o orçamento dessa peça, tranquilo, tanto. Agora, se você coloca as tolerâncias dimensionais, enche de tolerância, de forma, de posição, tolerância dimensional, dimensão, de acabamento, e leva esse desenho para fazer um orçamento, essa pessoa vai olhar e vai dizer assim, poxa, tem muita tolerância aqui. Não, esse ajuste é mais complicado para ser feito. Esse acabamento complicou. Então, ele vai colocar um custo maior. Então, a tolerância dimensional ela já tem um custo maior. E sempre quando a gente precisa de muita tolerância, vamos dizer assim, uma tolerância com uma regularidade maior, com uma exigência maior, vai aumentar o custo do teu projeto e também já automaticamente complicou a montagem. Então, a gente tem que sempre pensar em formas de facilitar a montagem, de facilitar a manutenção, de facilitar a construção daquela nossa peça. Então é muito importante. E as DFX estão aí para nos auxiliar. Então existe uma lista enorme de DFX. Mas nós vamos precisar decorar todas essas DFX, nós vamos precisar saber de todas as DFX inicialmente no desenvolvimento de um projeto. É bom que a gente sempre olhe para essas DFX. Automaticamente, na execução dos nossos projetos, com o tempo, a gente já vai ter elas no nosso sangue, podemos dizer assim. Já no desenvolvimento de um projeto, a gente já vai ter elas na nossa mente para utilização na concepção de um projeto, no projeto preliminar, e assim o nosso projeto vai ter melhor qualidade. Então vamos ver um pouquinho sobre as DFX aí com melhor detalhe na nossa apresentação. Como o seu projeto deve ser? Então, o nosso projeto ele precisa ser adequado às solicitações, e aqui a gente destaca as solicitações estáticas e dinâmicas. As solicitações estáticas muitas vezes são previstas nos nossos projetos a partir de carregamentos que a gente conhece, talvez o peso próprio da estrutura, mais o peso acidental que é colocado em cima, né, em relação à carga que vai transportar, se tem cargas que vão se alterar conforme a operação da máquina, enfim. Mas às vezes a gente esquece das cargas dinâmicas. As cargas dinâmicas, devido à aceleração das máquinas, né, algo que está parado e vai se movimentar, existe aí a força de inércia que se opõe ao movimento, e isso faz com que a estrutura seja carregada dinamicamente. E se essa carga ela varia com o tempo, nós temos aí um problema de vibração, em que se a excitação, né, as cargas tiverem frequências de excitação que são semelhantes, próximas às frequências naturais das máquinas e equipamentos, então a máquina vai estar próxima aí da ressonância, vibrando com amplitudes elevadas, e isso vai acarretar problemas, vai ter
mau funcionamento, pelo menos, né? Ou mesmo provocar falhas, desconforto, se for algo vinculado às questões de conforto para o ser humano, máquinas que atendem o ser humano, veículos, por exemplo, a vibração vai causar principalmente desconforto, o ruído vai trazer inclusive problemas de saúde vinculadas às questões, seja na visão, né? A pessoa não vai conseguir enxergar bem porque está vibrando ou onde ela está colocada, vai ter problemas de circulação de sangue, vai ter problemas de audição em relação ao ruído, né, elevado. E tudo isso também a gente destaca depois lá nas questões vinculadas ao projeto que atendem as questões do ser humano, né? Então, se o homem vai utilizar, eu preciso fazer um projeto vinculado ao ser humano, né? Então, depois a gente faz aí um apanhado sobre esse projeto de máquinas que vão se adequar melhor às operações do ser humano. E também as deformações. Muitas vezes a gente desconsidera as deformações, faz um projeto apenas com fator de segurança vinculados às cargas estáticas, tensão de escoamento, ou mesmo até para um projeto de vida em fadiga, num limite de vida infinito, e esquece de levar em considerações as deformações. As deformações, tanto estática e depois as dinâmicas, mas vamos considerar as deformações estáticas, elas podem provocar aí o mau funcionamento ou a falha do equipamento, uma vez que a gente diz que o que é falha? É quando o equipamento deixa de cumprir a sua função primordial. Então, há pouco tempo eu fiz aí em casa mesmo uma viradeira de chapa manual através de cantoneiras. Então, essa viradeira de chapa, né, você constrói ela de forma com que quando você gira uma cantoneira sobre a outra, conforma a chapa fazendo aí as dobras na chapa. Acontece que essa máquina ela não falha, ela não quebra, na verdade, ela não quebra quando você executa o movimento girando aí essas cantoneiras para dobrar a chapa, ela não quebra, ela não quebrou. Mas a deformação das cantoneiras é tanta, certo? A flecha formada aí pelo esforço, né, ao dobrar a chapa, faz com que haja um distanciamento entre uma cantoneira e outra e não promovendo aí uma dobra boa aí da chapa ou mesmo não dobrando. Então é um caso bem interessante de deformação. A gente precisa às vezes ter rigidez suficiente nas máquinas para que não haja deformação. Então, muitas vezes a gente calcula aí a tensão, limite de escoamento, o fator de segurança é elevado em termos de tensão, mas essa máquina apresenta uma pequena lá deformação e essa deformação já implica no mau funcionamento. Então, deformação aí de um eixo para quando você tem polias, você vai ter problemas, uma vez que vai ocasionar o desalinhamento dessas polias. Quando você tem engrenagens, também tem o desalinhamento dessas engrenagens. Então, tem um mau engrenamento. Eu sempre uso um exemplo vinculado a uma ponte em relação à deformação, certo? Existem muitos trabalhos, inclusive nas universidades é feito o trabalho de pontes de macarrão ou pontes de palito de picolé. Então, certamente vocês já ouviram, já viram ou participaram desses tipos de projetos. O requisito principal de aprovação desses projetos e vence aquela ponte, por exemplo, que supera uma carga maior sem apresentar ruptura aí nos nós ou de algum elemento. Só que quando a gente vê alguns vídeos, a gente percebe que a deformação, a flecha formada por essas pontes, ela é elevada. Então imaginem vocês construindo uma ponte sobre um rio para passagem de pessoas com cabo de aço, certo? Muito vinculada a essas pontes, são chamadas aí de pinguelas aí no interior, né? Em que vocês passam aí esses cabos de aço. O cabo de aço ele tem uma rigidez elevada
na sua direção longitudinal, sim, mas é mais representativa a sua resistência mecânica em termos de ruptura na direção longitudinal do cabo. E como o cabo ele é um elemento muito comprido, a deformação vai ser maior em relação a isso, né? É uma carga aplicada, ela tem o resultado da deformação está vinculado ao comprimento da peça. Então, quanto maior a peça, mais ela se deforma, tanto na questão do esforço, ou quanto também na questão da dilatação térmica, que é o nosso próximo item, hein? O item 2 vai tratar dessa questão da dilatação térmica. As coisas dilatam, né, quando são aquecidas ou se comprimem quando são resfriadas, e isso a gente precisa levar em consideração no nosso projeto. Mas ainda falando da deformação devido aos esforços, imagina que você faz essa pinguela e projeta lá e encontra um cabo de aço suficiente para resistir o esforço aí de tração pela carga aplicada. Mas quando você vai passar por essa ponta, a deformação é tamanha que ela vai tendo deformação, ou seja, uma flecha muito grande, e ela acaba encostando aí no rio, né? Então você vai acabar molhando os seus pés, por exemplo, por conta da grande deformação. Ela não rompeu, tá? Os cabos de aço permanecem ali, não há rompimento dos cabos, mas a deformação ela é elevada a ponto de que você não consegue transpor o obstáculo, o rio, sem molhar os pés, que era um dos objetivos de ter a ponte, né? Então, é um exemplo que a gente tem dado sobre as relações de deformação, como também nos próprios cursos é ensinado a gente, às vezes, levar em consideração apenas a carga, como nos projetos de pontes, por exemplo, que a gente vê por aí, essas pontes que são feitas de macarrão, né, massa, né, ou de palitos de picolé, onde que o critério que se leva em consideração para a premiação dessas pontes é um critério apenas da carga que ela resiste sem ruptura, mas não a deformação, né? Então, teria que ter ali também uma vinculação com a deformação. Vamos supor que vocês estão fazendo também um projeto de uma máquina operatriz, onde a tolerância dimensional vai ser lá na casa de micro. E aí, essa tolerância em micro vai ser prejudicada se a tua deformação também for muito próxima a isso das peças, das guias, dos suportes. E vejam bem, pessoal, tudo se deforma. Às vezes, algo não quebra, mas tudo se deforma. Ao aplicar, por menor que seja a carga sobre um elemento, ele vai se deformar. O que nós precisamos saber é se essa deformação ela é aceitável ou não no nosso projeto. Então, é muito importante o cálculo dessa deformação também. Então, a gente tem na parte analítica, né, a possibilidade de fazer os diagramas de momento fletor, esforço cortante, e também, numa outra integral, as deformações. Claro que também hoje a gente pode utilizar softwares de elementos finitos, por exemplo, para você chegar em valores de deformação de um eixo, de uma estrutura, e ver se isso é admissível ou não. Nos projetos estruturais da engenharia civil, as deformações passam a ser um critério, às vezes, muito mais importante do que a própria ruptura, tensão de escoamento. Então, num projeto de uma viga na construção de um prédio, uma viga de concreto, um pilar, se tem lá uma relação com a flecha, com a deformação que ela pode admitir. Seria meio que complicado a gente observar uma viga que ela está um pouco deformada, né? Isso não vai passar uma segurança para a gente. E isso depois a gente pode falar em relação a um projeto que apresenta um aspecto mais seguro. Às vezes a gente projeta algo e o tubo, vamos supor um tubo de 20 milímetros de diâmetro pode ser utilizado aí para a construção de uma estrutura que vai suportar pessoas. Só que talvez esse tubo não passa tanta segurança para as pessoas, porque ele não tem essa característica de robustez, essa imagem de robustez. E aí precisaria ter uma pessoa ali dizendo para todas as outras pessoas que aquilo é seguro. Isso não é legal. Então, às vezes, a gente tem que procurar fazer um projeto que a sua característica, a sua imagem, a sua aparência seja uma aparência robusta.
Então, ao invés de utilizar um tubo de menor diâmetro com uma espessura maior, eu vou usar um tubo de maior diâmetro com uma espessura menor, né, em relação a custo e peso, mas o tubo de maior diâmetro externo vai passar uma imagem de robustez desse meu projeto. Então vai confirmar muitas vezes aí essa ideia de que o projeto ele é mais robusto, mas às vezes tem a mesma resistência mecânica. Agora, a resistência mecânica tem a questão de custo, né, o peso do material e, claro, sempre um diâmetro maior vai ter um momento de inércia maior. Isso ajuda muito em relação à rigidez. Então, a rigidez das estruturas para que elas não se deformem está muito vinculada ao modo de elasticidade do material, e quando a gente trata do aço, esse modo de elasticidade sempre é o mesmo, podemos considerar assim, tá? O modo de elasticidade do aço é 210 na média, né? 210 megapascal, desculpa, 210 gigapascal, né? Esse é o valor do modo de elasticidade do aço. Independente se ele é um 1020, 1045, se ele é um aço tratado ou não, ele vai ter esse modo de elasticidade. Vai variar entre 200 e 210 gigapascal. A resistência mecânica em termos de ruptura, sim. Nós podemos ter aço aí, né, variando de 200 megapascal de resistência até 2000 megapascal de resistência, dependendo a composição, a liga e o tratamento térmico que ele sofreu esse material. É uma grande variedade aí, uma variação enorme de resistência mecânica. Mas em termos de rigidez e modo de elasticidade, o aço em si apresenta um valor muito que único em relação a toda a gama de material em aço que a gente pode estar utilizando. Então, uma das maneiras de aumentar a rigidez da minha estrutura, já que a rigidez depende basicamente do modo de elasticidade do material e da geometria do material, se o modo de elasticidade do material eu não consigo mudar, é sempre mais ou menos parecido aí, 210 gigapascal, então eu tenho que mexer na minha geometria. Então, quanto maior a minha peça, maior vai ser a rigidez que essa minha peça vai apresentar, menor vai ser as deformações. Então, às vezes a gente acaba diminuindo muito o tamanho das peças em função delas apresentarem uma resistência mecânica, uma vez que se mudou o material, certo? Ah, era feito de 1020, agora eu vou fazer com um material 1045 e vou temperar. Aumentei a resistência desse meu material em termos de ruptura, mas em termos de deformação, ele vai ter a mesma possibilidade de se deformar do que o 1020, porque o modo de elasticidade não mudou muito. E se você diminui, então, a dimensão dessa peça, porque ela aumentou a resistência mecânica, eu posso diminuir para ela não romper, eu vou estar diminuindo a geometria, vai estar diminuindo a rigidez dessa peça, e aí ela vai se deformar mais. Eu vou complicar a operação, a funcionalidade da minha máquina, por conta da diminuição do tamanho dessa minha peça, porque o tamanho influencia diretamente aí nas deformações, ou inversamente, né? Uma vez quanto maior o tamanho da peça, menor são as deformações que ela sofre. Então, um cuidado muito importante nas deformações. Então, uma DFX que a gente pode vincular agora é o seguinte: projetar para deformação. Sempre quando eu vou pensar em definir uma geometria, um projeto, eu vou pensar o seguinte: se a deformação ela pode existir, quanto que ela pode ser, né? Para que a gente trabalhe com isso. Existem alguns manuais técnicos que trazem as deformações que um eixo pode ter em relação a quando são colocados rolamentos. Eu não posso ter uma deformação angular muito alta, uma vez que isso vai implicar no travamento dos rolamentos, no desalinhamento de engrenagens, por exemplo.
Então, existem linhas, né, já normas que definem as deformações também na nossa área de engenharia mecânica, né? Lembrando que na engenharia civil essas deformações são importantes na determinação de fatores de segurança das estruturas. O fator de segurança no projeto de engenharia mecânica só leva em consideração as tensões e relacionadas ao escoamento e à ruptura desse material, certo? Mas a gente precisa levar em consideração as deformações também. Então, entendida essa questão das deformações, tem as questões vinculadas adequadas às propriedades dos materiais. O material ele vai sofrer o processo, né, de corrosão química, né, uma corrosão elétrica, enfim, ou uma corrosão, já, no caso a fadiga assistida pela corrosão, né? Então, se você tem uma carga variando no tempo, você já tem um problema de fadiga que o teu material vai ter que suprir essa resistência à fadiga. E se ele tiver corrosão, a corrosão aí auxilia esse processo de fadiga no crescimento da trinca, propagação da trinca, e aí há um problema em relação a essa falha, né? Então, principalmente em máquinas que têm frequências baixas, né, com o problema da corrosão ali, ela vai ter um processo de propagação de trinca maior, certo? Porque o que é fadiga? É um processo, né, de nucleação e propagação de trinca a partir de uma carga que está variando no tempo. Então, vai abrindo e fechando. Inicialmente aí há uma deformação maior do que o limite de escoamento do material, nessa uma zona de plastificação, e aí começa o surgimento de uma trinca, né? E esse surgimento de trinca, inicialmente, quando você está abrindo e fechando no processo de tração, né, no modo de abertura 1 de uma trinca, vamos analisar assim, essa trinca vai percorrendo aí o material, ela vai abrindo cada vez que essa carga vai solicitando em tração a ponta da trinca. Mas quando fecha, né, não haveria o crescimento dessa trinca, né, no momento que a carga passa a ser menos de tração ou uma carga de compressão, não haveria propagação da trinca. Mas se tiver corrosão ali, a corrosão atua nesse momento, né? Então a corrosão aí abre um pouquinho a trinca quando ela estiver fechada, né? Aí traciona, abre de novo. Quando fecha, a corrosão abre. Então eu tenho um processo que está sendo ampliado, né, na abertura da trinca por conta da corrosão. Então, corrosão e carga variando no tempo é muito complicado para uma estrutura. E olha só, pessoal, corrosão é algo que está presente por conta de que o material ele vai reagir com o seu meio. Tá? O que nós temos que fazer é um projeto que prevê a corrosão. Então, existe lá a DFX, projetar para a corrosão. Então, na escolha do material, e depois nós vamos mencionar também algumas geometrias, algumas posições de peças que são legais aí quando a gente faz um projeto pensando na corrosão. Muitas vezes a gente esquece, né, de pensar na corrosão. Já pensou se o pessoal que fabrica rodas automotivas não pensasse nesse processo de corrosão, né? A urina dos animais, ela é bastante corrosiva, né? Ela age muito em relação ao aço, principalmente. E os cachorros adoram, né? Fazer xixi aí nas rodas dos veículos, né? Uma questão de estar mais aquecidas ou marcar o território aí nas rodas. É interessante se pensar aí nessa questão dos cachorros, né? E só que aí tem um tratamento superficial que vai melhorar aí esse processo de corrosão, vai garantir uma vida maior. Mas, por exemplo, em portões, estruturas metálicas que são construídas aí, o pessoal não pensa em relação a isso na urina dos animais, né? Então, os portões, as garagens, aí sempre tem problemas de corrosão que acaba deteriorando o mesmo aço, certo?
Você já deve ter visto peças enferrujadas, tudo bem, mas tem peças que acabam desaparecendo mesmo, elas desaparecem por conta da corrosão. Cantoneiras, chapas de aço, elas acabam desaparecendo, ou seja, a corrosão acaba com a peça. Então, é importante a gente estar pensando sobre a corrosão. Existem normas que prevê aí um projeto em relação à corrosão e que também fala na substituição de peças em relação à corrosão. Então, se eu for fazer uma estrutura que é baseada em chapa, você tem lá uma norma que diz, ó, esse tipo de chapa, com esse tratamento, vai perder uma espessura por ano de tanto. Então, ao fim de tanto tempo, você precisa substituir essa chapa porque você vai atingir uma espessura limite na resistência do material. Então, é importante pensar na corrosão ou vinculada a alguma norma, ou mesmo se pensar em algumas geometrias, em algumas posições de peças que vão inibir aí um problema de corrosão e depois a gente vai chamar atenção. Projeto para o uso, né, de materiais recicláveis, a questão da ecologia, normas verdes. Nós temos a possibilidade agora de já estar pensando nesse novo tempo sobre veículos, né, movidos a bateria, a questão elétrica, né? Como que vão ser essas baterias, como que elas vão ser descartadas, enfim. Então tem aí um grande trabalho na área de engenharia para esses novos materiais que são responsáveis por produzir energia elétrica e materiais para armazenar essa energia. Então quem pensa aí na área de materiais, esse é um bom caminho a ser seguido. Materiais que vão estar vinculados à produção de energia elétrica e materiais que estão vinculados ao armazenamento dessa energia elétrica. Mas quando eu penso nisso, eu tenho que pensar em materiais recicláveis ou que atendem às normas. O mundo, tá, se desenvolveu muito nesses 100 anos aí, e tudo que nos rodeia, né, foram criados ali em meados do início de 1900, e aí teve todo o desenvolvimento industrial, e nós tivemos as revoluções industriais, né? A primeira revolução, a segunda revolução. Estamos vivendo uma terceira com transição para a quarta revolução industrial. Tudo trouxe coisas novas, mas inicialmente o pessoal desenvolveu produtos sem essa ideia do meio ambiente. Vamos pegar o exemplo de tintas, tá? Principalmente a questão da indústria química, né? Tintas. Antigamente as tintas eram baseadas no óleo, no petróleo, né? Era uma qualidade excelente. Só que hoje não pode mais usar isso porque elas são muito poluentes, né? Então você iria lá lavar um pincel, você respirava aí todo aquele produto tóxico. Então foi proibida a utilização do óleo. Então tivemos que correr atrás e criar um novo jeito de fazer tinta. Então surgiu aí o esmalte sintético, surgiu aí a tinta baseada no poliéster, baseada no poliuretano, né? Em outros materiais, tintas à base d'água, né? Para que se tenha aí uma substituição desses materiais que tem aí que prejudicam muito o meio ambiente. Os detergentes, né, utilizados aí principalmente nas pias, teve uma alteração, né? Eles funcionam melhor do que os antigamente? Talvez não, né? Mas em relação ao meio ambiente, eles são muito melhores. Então tem essa questão da invenção, né? Muito se criou, muito se inventou para se atender às necessidades do ser humano, mas não se pensou em relação ao meio ambiente. E é muito importante isso. E nós vamos ter uma responsabilidade muito grande cada vez mais, pessoal, em se pensar em relação a como que o meu projeto vai prejudicar o meio ambiente. Eu criei vamos por assim, né, que vocês tiveram aí a participação na criação do motor a combustão. Olha que brilhante,
o motor a combustão, né? Olha só que funcionamento, né? Quem fez, quem está fazendo a disciplina de motores a combustão, né? Observar todo o ciclo de operação no motor 2 tempos, 4 tempos, no motor com ignição através de centelha, faísca ou por compressão, então os combustíveis, e aí você tem lá um processo de admissão da quantidade da mistura, né, de oxigênio e mais o combustível, e aí você tem aí a faísca gerando uma combustão, fazendo com que há uma expansão dos gases, isso gera aí uma pressão interna na câmara do cilindro e faz aquele funcionamento do veículo, isso na questão dos ciclos térmicos, né? Mas tem toda a construção mecânica do motor também, né? Em termos de sincronismo, abertura e fechamento das válvulas no momento certo, também as centelhas. Então, esse funcionamento do motor na admissão, até a admissão do ar, mais a mistura, né? Esse processo da mistura, e depois também na questão é, é, da exaustão dos gases. Olha que magnífico, olha só que interessante esse projeto, né? Funciona, que bom, só que trouxe problemas, né? Então o mundo depois observou esses problemas e tem tentado aí minimizar esses efeitos. Então se teve aí a introdução de catalisadores, né, na saída, né, na parte de escape, a recirculação dos gases de combustão, nos motores diesel acrescentando aí o ar lá, né, que vai estar reagindo quimicamente com os gases de combustão para tentar diminuir a poluição e tantas outras formas de minimizar essa questão da poluição, ainda utilizando motores a combustão, né? Mas se tem aí agora leis já dizendo no mundo que tal ano se deve encerrar a fabricação dos motores a combustão, certo? Então, tem muitas invenções, tem muitas coisas que a gente pensa e que funcionam muito bem, só que trazem problemas para o meio ambiente. Então, a gente tem esse compromisso de pensar em algo, desenvolver algo, principalmente que não prejudique o meio ambiente. E tudo que está por aí ao nosso redor tem aí algum problema vinculado ao meio ambiente. Agora está se falando na falta, né, dos microprocessadores ou nos semicondutores, né, na fabricação de produtos, principalmente no setor automotivo, que precisa desses semicondutores, e há uma falta de semicondutores no mundo devido a algumas situações, e essas situações, uma delas é a falta de água, né? A falta de água, porque para produzir o semicondutor é importante muita água. Então veja só, é claro que deve existir aí uma lei, né, ou uma forma de que você utilize essa água e ela sofra um tratamento, né, para depois ser colocada de volta para o meio ambiente. Mas qual que é a eficácia e a eficiência desse meu tratamento, né, na utilização do, da produção dos semicondutores? Eu estou falando de uma indústria que o pessoal tem dito aí que ela é muito complexa, né, a fabricação desses semicondutores, mas é um compromisso nosso pensar em como eles são fabricados, talvez, né, e que o processo de fabricação também exija menos água, menos energia. Então tem muitas coisas aí pela frente que a gente tem esse compromisso, tanto na peça, no produto já produzido e sendo utilizado e pensando no seu descarte em relação às normas verdes, durante a sua utilização, qual que é o quanto ele prejudica o meio ambiente, e durante a sua produção, né? O que eu utilizo para mim produzir esse meu equipamento, esse meu produto? Será que eu posso substituir a utilização de uma quantidade enorme de água por uma outra forma de produção, né? O item 4 aqui traz adequado ao respeito das tolerâncias. Tolerâncias mais flexíveis, a gente já adiantou sobre isso em relação ao custo que traz a você colocar muitas tolerâncias, mas é muito importante que a gente observe
Essas questões de tolerância nas nossas peças, os ajustes, será que são necessários? Será que não são? O quando que eles são necessários? Então depois a gente vai falar em específico também sobre isso. Item 5, né? Adequado ao processo de fabricação, maquinaria disponíveis, processos acessíveis. Então, sempre quando eu for fazer um projeto, eu tenho que pensar como que eu vou fazer essa minha peça. Ela vai ser feita em qual máquina? Porque aí eu posso mudar algumas geometrias, ou como o processo, se é forjado, se é fundido. Então depois a gente vai ver algumas geometrias que são específicas para uma peça que são forjadas, fundidas, né? Não pode ter alguns cantos, cantos vivos, enfim. Eu tenho que pensar no meu processo de fabricação. Uma boa empresa, ela tem sim um setor responsável só pelo processo de fabricação e seria a engenharia de processo. Mas é muito fácil, né? O projetista está lá, faz o engenheiro do produto, ele desenvolve o produto sem pensar em relação à sua fabricação e joga a responsabilidade depois para a engenharia de processo inventar uma forma de produzir essa peça, criar dispositivos, buscar máquinas, enfim. Mas olha o transtorno e o custo que você está gerando para todo o seu processo, né? Então, é muito importante que a gente pense, né, em relação a esse processo de fabricação. Depois a gente vai falar sobre conformação de chapa, dobras de chapa, pode falar também de tubos. A gente procura ver como é que é dentro da nossa empresa esse processo para adequar o nosso projeto ao que se tem, né? Principalmente também tem a questão de produzir em relação ao estoque, né? A gente faz um projeto utilizando uma chapa de 2 milímetros, certo? Mas a minha empresa tem um estoque de chapa de 1,5 milímetros e 2,65 milímetros. A de 2 milímetros ela não tem, teria que abrir um novo estoque. Estoque depende de espaço, depende de disponibilidade, veja, custos elevados, né? Então buscar conhecer bem como é que é todo o teu processo de fabricação, materiais disponíveis. A adequada montagem no item 6. Se essa montagem vai ser manual, vai ser automática, é um parafuso. Vamos pensar em relação a um parafuso, né? Se ela é manual, a montagem, vamos pensar, olha só, em relação à cabeça de um parafuso. Se é uma montagem manual, eu posso usar um parafuso de fenda, certo? Simplesmente um parafuso de fenda, eu posso manualmente fazer aí o aperto. Agora, se for uma montagem automática com uma parafusadeira, é horrível parafusar, né? É um parafuso cabeça fenda com uma parafusadeira, certo? Por isso que surgiu aí o parafuso Phillips, né? O parafuso Phillips, que é a cabeça fenda cruzada, ela surge simplesmente pelo fato da necessidade de automatizar o processo de fabricação dos equipamentos eletrônicos da indústria Philips, né, da marca Philips, por isso que a gente chama parafuso Philips, a cabeça cruzada. E o pessoal tinha dificuldade de acertar a ponta, né, para fazer aí o aperto dos parafusos de cabeça fenda, então se criou a cabeça cruzada de uma entrada cônica. Então, se você for lá com a ponteira, né, a furadeira lá tem a ponteira Phillips, né, estrela cruzada, e aí se você colocar em cima da cabeça do parafuso ao acionar a tua parafusadeira, ela já vai, devido à conicidade que tem nas entradas dessa parte do Phillips, né, da fenda cruzada, a ponteira já vai entrar dentro do Phillips, já vai fazer esse acoplamento e você vai conseguir fazer o aperto até um torque adequado. Quando o torque desse parafuso exceder lá um valor limite, essa conicidade vai fazer aí a questão ao contrário. Primeiro ela ajudou a ponteira a entrar na cabeça ali e ficar acoplada. E se o torque ultrapassa um valor X lá, existe uma força que vai empurrar a ponteira para fora,
né? Então, salta para fora e você já sabe o torque que foi aplicado aí sem maiores problemas. É claro que se você manter pressionado em cima, vai acabar fazendo um torque maior. Mas a ideia inicial na criação desse parafuso Phillips foi para automatizar o processo. Então veja como que a gente faz um projeto adequado à montagem, né? Se eu utilizar um parafuso fenda para um processo que vai ser feito a utilização de parafusadeira, eu estou complicando o meu processo, né? Pensar num ferramental reduzido, né? Então eu vou usar parafusos padronizados e todos os parafusos vão ser de cabeça Allen, para usar só chave em Allen ou só chave sextavado externo, né? Boca. Referências de montagem. Então o pessoal acaba abusando nessas referências de montagem agora com os processos de possibilidade de você fazer peças cortadas a laser nesse formato. Então acabam fazendo aí alguns encaixes em peças que vão ser soldadas e só que melhora muito o processo de montagem, mas aumenta o custo de fabricação. Então é importante se vincular a um projeto. Se atender todas as DFX num projeto, às vezes é complicado, né? Mas você vai ponderar, você vai analisar qual que você atende primeiramente e qual que você atende mais ou menos. Mas tem também a questão dos custos. Adequação à manipulação e transporte, o transporte tanto interno ou externo. Como é que você vai estocar? Alças, empilhamento, encaixotamento, né? Então, certamente, quando vocês forem pais de família aí e comprarem uma caixa, comprarem um jogo de panelas, né? Vocês vão lá na loja, compram um jogo de panela. Chegar em casa, vocês retiram da caixa esse jogo de panelas e tentam colocar de volta nessa caixa, né? É difícil, né? Por quê? Porque o pessoal, quando fez o projeto das panelas e as tampas, enfim, e já fez também um projeto ali no kit dessas panelas e fez lá um pensamento de como fazer com que você coloque essas panelas de forma a que a caixa seja a menor possível, a embalagem seja a menor possível, para ocupar menor espaço lá no estoque, tanto da empresa que está fabricando quanto nas lojas, certo? Tudo é um pouco assim, certo? Se você tira da embalagem, é difícil você colocar de volta nessa mesma embalagem, porque a gente pensa em fazer a embalagem da menor possível, certo? A embalagem menor possível. Hoje a gente pode estar chamando atenção em alguns exemplos, né? Por exemplo, olha só, vamos falar um exemplo aqui de se pensar na menor embalagem possível. Vocês compram essas barracas de camping ou esses colchões infláveis, né? E eles vêm dentro lá de um saco, enfim. Só que o colchão inflável, por exemplo, ele vem dobradinho, sem nada de ar dentro e aquela embalagem muito pequena, né? Então, um projeto para estocagem para uma embalagem muito pequena. Mas não se pensou num projeto para utilização, porque aquele saco seria interessante você manter o saquinho para depois você guardar aquele colchão ou aquela barraca depois que você utilizou. Só que nunca você vai conseguir dobrar a barraca da mesma forma que foi dobrada lá no processo de fabricação. Mas nem que você tenha 10 pessoas te ajudando. Ou mesmo um colchão inflável, você nunca vai conseguir tirar todo o ar dentro dele, certo? Sempre vai ficar um resíduo. E depois também tem um tempo, né? Você não tem muito tempo. Às vezes está desmontando a barraca, você quer ir embora de algum lugar, você quer guardar tudo muito rápido. Você não consegue tirar todo o ar de dentro e aí você vai dobrar, aquele colchão fica muito maior. Ele já não entra naquele saco que era o dele. Ou a barraca, a mesma coisa. Você dobrou, qualquer probleminha na dobra ou um pouquinho de ar que ficou lá dentro, você já não consegue colocar dentro do mesmo saco. Então, por que não fazer o saco um pouquinho maior? Para possibilitar que você consiga guardar. Claro que não amassar a barraca e jogar lá dentro, ou mais ou menos embrulhar aquele colchão e jogar lá dentro do saco. Não é isso. Mas que uma pessoa normal consiga dobrar de um jeito adequado e guardar sem muita dificuldade. É difícil,
você conseguir guardar algo que veio dentro de uma embalagem e guardar de novo naquela mesma embalagem. Porque, claro, que no processo de montagem existe uma padronização, um fluxo, um treinamento de quem vai fazer a embalagem. Muitas vezes as embalagens são feitas de forma automatizada, né? Então é tudo milimetricamente pensado e ajustado dentro da caixa, dobrado, enfim. Mas depois na utilização isso não acontece. Então, como é que vai ficar a tua peça também à mostra dentro das lojas? Então tem uma embalagem específica para ficar amostras. Como é que você vai fazer o empilhamento? Então, as cadeiras, por exemplo, essas cadeiras de festa, de salão, né, elas se encaixam uma na outra, formando uma pilha, reduzindo o espaço que elas ocupam quando elas não estão sendo utilizadas. Então, aí, muito bem a utilização dessa forma de empilhamento, de encaixotamento, pensando sempre na questão da embalagem no transporte. No transporte, certo, nós temos uma lei que estipula largura e altura no setor rodoviário, tá? Então, uma largura de 2,60 m e altura máxima de 4,40 m. Fora dessa dimensão, e aí tem o comprimento também, o comprimento vai depender se seu veículo é articulado, enfim, né? Quantas articulações, mas em relação à largura é 2,60 m e a altura 4,40 m. Então, às vezes eu vou fazer lá um projeto de uma turbina ou vou fazer um projeto de equipamento agrícola que vai ser utilizado lá na lavoura e eu não preciso respeitar as leis de trânsito, enfim, as leis nacionais vinculadas ao transporte. Mas como que eu vou transportar esse meu produto da empresa até a lavoura, né? Ou mesmo o próprio proprietário, né, quer mudar de uma lavoura para outra, vai ter que entrar numa rodovia. Então, se eu fizer um projeto que se encaixa dentro da largura máxima, 2,60 m, ele vai poder transitar ou vai poder ser carregado em cima de um caminhão, porque não vai ultrapassar a largura máxima. Se ultrapassar a largura máxima, esse veículo vai ter que ter lá os batedores, vai ter que ter todo um planejamento de transporte. Se ultrapassar a altura máxima, aí é um pouco mais complicado por conta de que vai ter problemas em passar debaixo de pontes, então eu vou ter que sempre analisar o trânsito, né? E o trajeto. Tem que analisar bastante o trajeto, ver se tem pontos naquele trajeto, se vai poder passar por baixo, enfim. Então, é importante a gente pensar em relação a esse transporte, né? Adequado ao controle de qualidade, certo? Então, acesso a algumas informações, acesso a partes internas, adequado às normas técnicas e leis, então tudo que a gente mencionou aí em relação à corrosão, a transporte, tudo tem normas. A segurança tem normas, a gente vai falar especificamente num projeto vinculado às normas. Adequado ao aspecto estético, né, modernidade, estética do conhecimento, desenho industrial, impacto psicológico, forma, cor, etc. Então, tudo que a gente mencionou antes em relação à resistência e rigidez, em que o projeto às vezes precisa mostrar robustez, é importante essa questão aí, ó, adequado ao impacto psicológico, a forma, a cor. Então, existe muito essa questão da forma do teu objeto, a cor do teu objeto, vai estar vinculado principalmente às características de aceitação, às vezes, do público. Adequado à relação homem-máquina, ergonomia, ergometria e antropometria. Nós vamos falar também em específico sobre isso e vamos diferenciar o que é ergonomia, ergometria e antropometria. Adequado aos ensaios, testes de comprovação. Então, se eu precisar fazer um teste na minha peça, como é que eu vou fazer esse teste? Então, eu vou precisar ter um material, um corpo de prova feito separado, ou eu vou poder fazer um experimento na minha própria peça. Adequado ao uso,
manejo fácil, vida longa, instruções claras, disponibilidade, tá? Então, lá na frente o teu produto vai ser avaliado como bom ou ruim, também vinculado ao adequado uso. É muito complicado utilizar esse meu produto, né? Ele tem um software difícil, eu preciso estar sempre apertando a tecla cancela para abrir outro processo, se tem que ligar esse botão para desligar aquele, ou é difícil de fazer uma leitura direta, a informação não vem bem clara, né? O manual não traz muita informação, então adequado ao uso é uma forma da gente pensar na hora de fazer um projeto. Adequada à manutenção, números de itens reduzidos, intercambiabilidade, por exemplo, direito e esquerdo, ferramental reduzido, componentes sobressalentes ou redundantes, ativos ou passivos e a mantenabilidade. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de direito e esquerdo, intercambiabilidade, quando falar em relação a um processo de fabricação também. Adequado para o monitoramento, previsão de instrumentação e atuação. Então, vamos fazer um projeto de um motor elétrico e eu sei que esse motor elétrico ele vai passar por uma inspeção periódica e às vezes ele vai ter que ser colocado um sensor, um acelerômetro, por exemplo, nesse meu motor. Então, esse acelerômetro ele precisa de uma base plana. Demorou muito para que as empresas fabricantes de motores elétricos fizessem uma base plana em uma parte do motor. Geralmente os motores elétricos eles são em forma de cilindro, né? Tem aquelas partes aletadas nas laterais para troca de calor e aí acabou, né? Então, se você precisava colocar um acelerômetro nesse teu motor, você precisaria fazer um dispositivo que acoplasse nessa parte arredondada do motor ali, para que tivesse uma base plana para você colocar teu instrumento, o acelerômetro, que precisa de uma base plana. Então o pessoal mudou aí algumas partes de fabricação do motor, fazendo aí um alojamento, uma parte plana em alguma parte do motor para você conseguir fazer o monitoramento desse teu motor. Então pensando aí na questão da instrumentação.